um projeto de autoria do senador Roberto Rocha, com parecer favorável do senador João Capiberibe, e que tinha uma divergência, mas me parece que houve um acordo com o senador Lindbergh. Com a palavra, o relator João Capiberibe, senador João Capiberibe. Senhor presidente, Vossa Excelência tem razão, havia uma divergência realmente, mas houve um entendimento. E uma emenda que é fruto desse entendimento, que é o artigo 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos de provas colhidos no inquérito, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas. Essa é a emenda da conciliação e do acordo, senhor presidente. Obrigado. Em discussão o projeto. Presidente, ressalvada a emenda. Me permita, nós estamos no projeto de lei 366, perfeito? Isso. É sobre o contraditório no inquérito policial. Como é? Me permita, só para esclarecimento, nós estamos no PLS 366, que trata do contraditório no inquérito policial. Exatamente. Perfeito? Então, presidente, rapidamente, só para fazer uma rápida ponderação, sim, com a devida venha ao autor, à relatoria do projeto, o inquérito policial, presidente, está presente no Código de Processo Penal, já estou falando para discutir, se Vossa Excelência assim me permite, né? O inquérito policial está presente no Código de Processo Penal do artigo 1º ao artigo 20. Como o próprio nome o define, o inquérito policial é a fase investigatória, precessora da própria ação penal. Ou seja, é a fase em que a autoridade policial vai instruir, orientar o processo para, eventualmente, depois, aí, o Ministério Público e a Justiça acatar ou não a ação penal que está em curso. É na fase da ação penal, a tradição jurídica indica que a fase da ação penal é a fase onde se exerce o devido direito de defesa. Então, imagine, senhor presidente, é uma situação, eu quero só ponderar uma situação que temos nesse momento. Ainda ontem, o ministro Luiz Roberto Barroso recebeu uma solicitação da defesa do presidente Michel Temer para ter acesso à investigação, a inquéritos que estão em curso na Polícia Federal. Obviamente, essa solicitação, e assim, contraditoriamente, a própria defesa do presidente da República, ao fazer essa solicitação, expôs os números do inquérito, inclusive, no meu entender, claramente violando o sigilo desses inquéritos que deveriam ocorrer. Então, imagine, senhor presidente, um inquérito envolvendo uma autoridade como o presidente da República, o levantamento de informações que a autoridade policial deve proceder nesse inquérito. É uma fase inquisitória, é uma fase preliminar. No meu entender, essa fase preliminar, ela é dada o direito para que a autoridade faça o exercício da investigação. Diante disso, senhor presidente, com a devida venha ao autor, a relatoria do projeto, eu quero aqui expressar minhas divergências em relação à matéria e expressar, no caso assim, eu precisaria de um debate mais aprofundado sobre a que, de fato, ela se destina. Sendo votada agora, quero adiantar nossa manifestação contrária, nosso voto contrário. Humberto Costa para discutir. Pela ordem. O senador, Vossa Excelência, discutiu a matéria. Ficou contrário à matéria. Voto contrário à matéria. Só para Vossa Excelência também registrar, se já foi votado, então registrar o voto contrário. Poderia depois ter uma conversa, um acordo, coisa parecida? Senhor presidente, eu queria apelar aqui, porque veja bem, senador Randolfo, a Excelência sabe da nossa amizade, mas o direito ao contraditório é um direito democrático básico, inclusive na fase de inquérito. Quantos atropelos existem? Então, veja bem, esse projeto aqui foi construído um acordo em cima de alguns pontos do artigo 2º. O relator foi o senador Capiberibe, foi um projeto do senador Roberto Rocha. É um projeto importantíssimo. Eu queria apelar para o senador Randolfo, porque, veja bem,
Na fase em que se negar contraditório, qual o problema de ter contraditório? Entendeu? Eu acho que essa questão aqui não tem como resolver com o autor do projeto, com a conversa, que, na verdade, é uma divergência de mérito, né? Mas eu acho que é um projeto muito razoável, foi discutido por todos. Existia um amplo acordo aqui sobre esse tema. Na verdade, o senador Randolfo foi o primeiro a levantar agora, mas eu queria fazer esse apelo em cima desses argumentos. O senador é apenas contra, ele não é contra votar o projeto, o voto dele é que é contrário. Claro, eu entendi. Vossa Excelência faz um apelo para que ele vote com o projeto. Exatamente. Com a palavra o senador Humberto Costa. Na sequência, o Hilda. Presidente, eu pedi agora para falar pela ordem apenas para fazer uma comunicação em nome da nossa bancada, isso será devidamente formalizado, mas para informar que na reunião de hoje da nossa bancada, nós decidimos reconduzir pela unanimidade dos integrantes da bancada do PT, o senador Lindbergh Farias na condição de líder da bancada do nosso partido aqui no Senado. Era para fazer esse registro, agradeço a Vossa Excelência. Muito obrigado. Senador Wilder Moraes, para discutir a matéria. Presidente, eu queria falar pela ordem, presidente. Tem um requerimento de urgência aí, o PLS 224/17. Eu gostaria que só fizesse a leitura na sessão de hoje. O requerimento só pode ser lido antes da ordem do dia. Já estamos na ordem do dia, segundo o nosso regimento. Ok, então não vou colocar na ordem poderá do ser dia. feito na sessão de amanhã. Eu estou achando que o senhor está na ordem do dia já. Sessão de amanhã. O senhor não está na ordem do dia, não? Não, mas tem que ser antes da ordem. Sim. Ok. Entendeu? Tá ok, senador Wilder. Então, encerrada a discussão. Encerrado a discussão. Aqui, votação. Votação do projeto e das emendas número 1 da CCJ e número 2 de relator, nos termos dos pareceres. As senadoras e os senadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado com o voto contra do senador Randolfo Rodrigues. O parecer da comissão diretora, oferecendo a redação final, será publicado na forma regimental. Discussão da redação final. Encerrada a discussão, em votação. Aprovada, a matéria vai à Câmara dos Deputados.